O Salmo de número 80, foi esta palavra que Deus colocou em nosso coração para o momento que estamos vivendo. É bem verdade o que foi apresentado aqui nessa noite pelos amados irmãos, é isso que vivemos, é isso que o mundo está vivendo. E o Salmo de número 80 foi o que Deus colocou no nosso coração para ministrar para você, casal, família, filho, crendo e entendendo que toda a harmonia, ela procede de uma fonte que se chama Deus. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, testemunho de Asaf. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxestes uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Porque lhe derribastes as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, e nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortalecestes. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortalecestes para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Verso 19. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, a harmonia, como manter a harmonia conjugal em tempo de crise. Eu quero que você entenda pelo menos isso nessa noite. Somente Deus, Ele é a fonte de toda a harmonia. Ele é o segredo, Ele é a chave, Ele é a certeza de que, estando nele, nós venceremos todas as crises que se apresentarem em nossa família, em nosso casamento, na sociedade, no trabalho, em todos os lugares, em todos os âmbitos da nossa vida. Se nós estivermos nele, em Cristo, em Deus, nós teremos forças para suportar toda e qualquer crise. Mas uma vez que nos afastemos dele, uma vez que tiremos os olhos do nosso Deus, do nosso Senhor, certamente seremos vencidos, e certamente esse sociodrama que aqui terminou com uma família restituída diante de Deus, se ela não olhar para Deus, se não olharmos para Jesus, se não buscarmos nele essa esperança, certamente acabaria em divórcio, certamente, e nós sabemos o quanto essa questão de divórcio tem aumentado, não só lá fora da igreja, mas também dentro da igreja. Certamente é por não estarmos buscando em Deus é a força necessária para vencermos todas as nossas crises. Então, harmonia, o que é harmonia? É concordância, em que há acordo ou falta de conflito.
Harmonia é equilíbrio. Harmonia é combinação entre elementos que ocasionam uma sensação agradável ou aprazível. Isto é harmonia. Harmonia também é traduzida por paz. É um lugar de paz. Agora, aquela paz que está escrita lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, uma paz que ela está em meio aos conflitos. Porque ter paz não é ausência de crise. Ter paz, viver em paz, não é ausência de conflitos, mas é ter essa paz que excede todo entendimento. É ter Jesus Cristo, é conhecer a Deus, que em meio às crises nós teremos paz. Em meio à crise e conflito. Mas na música, querido, o que seria harmonia? Seria a reunião de sons, de notas, de acordes, que vão formar uma melodia, que serão agradáveis aos ouvidos, será bom ouvir. E hoje, diga-se de passagem, muita música, mas pouca harmonia, né, Tchaikovsky? Muita música, pouca harmonia. Muito barulho, pouca harmonia. Então, na música, a harmonia seria a reunião de sons que são agradáveis aos ouvidos. Então, seria mais um conceito sobre a harmonia. A máxima que nós estamos vivendo em nossos dias é: viva o novo comum. Mas eu quero vos dizer nessa noite, para você e para o meu coração, nós não podemos ir com o que o mundo está apresentando. Na verdade, nós precisamos olhar um pouquinho para trás, olhar um pouquinho para a nossa fé, olhar um pouquinho para Cristo, para a cruz de Cristo, e ver onde nós estamos errando, porque não estamos conseguindo solucionar as nossas crises, porque não estamos conseguindo vencer os desafios que estão se apresentando na nossa vida. Na verdade, não precisamos viver este novo comum que o mundo está apresentando. Mas como cristão, como tendo fé em Deus, olharmos para trás, como Jesus diz lá em Apocalipse, para aquela igreja de Éfeso: olha para onde vocês caíram, e se arrependam, e voltem à prática das primeiras obras. Então é parar, olhar, meditar, pensar, o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo vencer a crise, o que está acontecendo na minha família, eu não consigo dirigir mais a minha casa como antes, não é por causa das circunstâncias. Nós iremos aprender nessa noite com Asaf, que é porque Deus virou o rosto para nós, Deus virou o rosto para essa nação, e esta nação se esqueceu de Deus, essa nação que estava sendo próspera, esta nação que estava vencendo tudo, mas naquela prosperidade, na luxúria, eles foram se esquecendo de Deus, e quem sabe nós não estávamos vivendo dessa forma, amados. A máxima hoje é: viva o novo comum. Todos nós buscamos restauração, todos nós buscamos renovação e transformação. Buscamos algo novo em todas as áreas da nossa vida. E até a natureza espera essa renovação. Até a natureza lá, segundo Romanos capítulo 8, está esperando a redenção da nossa vida, para que ela volte a ser restaurada. Então todos nós, inclusive a natureza criada por Deus, ela aguarda ansiosamente por essa restauração, por essa renovação. Então nós, como seres humanos, estamos buscando sempre uma restauração, sempre renovação. Queridos, principalmente os dias que nós estamos vivendo, que nós, se olharmos para o passado, lá onde as pessoas adoravam o corpo, nós estamos vivendo da mesma forma. As pessoas estão buscando não apenas uma saúde, não apenas um condicionamento físico, mas transformar o seu corpo. Tantos aplicativos têm surgido para que as pessoas se transformem, e você coloca lá o aparelho na sua frente, e você se transforma em um personagem, e a sua pele fica perfeita, e você se transforma. Até tem pessoas que querem se transformar em uma mula, em um jumento, né? Tem uns aplicativos aí que coloca a criança no colo e começa assim, aí vai se transformando lá num animal. Esse é o desejo das pessoas por transformação. Por que as empresas de cosméticos fazem tanto sucesso? Por que as empresas de cosméticos crescem tanto, fazem tanta fortuna? É porque o homem, não só apenas a mulher hoje, mas os homens também estão buscando isso. Corrigir algum defeito, transformar alguma parte do seu corpo, do seu rosto, da sua face, para que ele seja mais apresentável. Esta preocupação que existe em nosso coração. Então, meus amados queridos, este Salmo 80 é para os que procuram restauração, harmonia com Deus em primeiro lugar. Deus, ele é a fonte de toda a harmonia. Certa vez, em certo lugar, em uma comunidade,
Perceberam nas suas casas que a água estava contaminada, imprópria para o consumo. E eles foram até o reservatório principal da cidade e tentaram resolver ali o problema, mas não conseguiram. E foram até o rio para tentar conseguir o problema, resolver o problema e não conseguiram. E depois de muito tentarem resolver esse problema, eles perceberam que o problema estava lá na fonte, não estava na água que descia, não estava no reservatório que recebia a água do rio, não estava em suas caixas d'água onde eram ali depositado a água, mas o problema estava lá na fonte. Eu não quero dizer que o problema está em Deus, porque Ele é a solução do problema. Ele é a fonte de água viva. Ele é a fonte de água saudável. Jesus diz lá em João 7, aqueles que crêem nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas que saltam para a eternidade. É encontrar vida, é encontrar força, é encontrar a força necessária para viver em harmonia, mesmo em meio às crises. Então o Salmo 80 é para nós que buscamos restauração e harmonia com Deus. Então o Salmo 80 também ele é uma oração, queridos, porque Asaf não estava naquele momento passando por aquela dificuldade, mas era o povo de Israel, era o reino do norte que estava passando por grande dificuldade, e aquele homem que não perdeu esse contato com Deus, embora a sua nação estivesse em crise, embora a sua nação estivesse distante de Deus, embora Deus tivesse virado o rosto para aquela nação, Asaf, ele não tinha perdido esse contato com Deus. Pastor André, nós estamos, na verdade, iremos começar a remar tudo de novo. A igreja precisará remar tudo novamente. O departamento de família precisará remar, começar tudo novamente. Cada departamento das nossas igrejas precisarão começar a remar tudo novamente. Porque essa pandemia, ela deixou muitas consequências. Muitos casais ficaram para trás. Muitas famílias foram afetadas na sua estrutura, não apenas financeira, mas emocional, psicológica. Em todas as áreas, famílias que estavam conosco outrora, louvando e glorificando o nome do Senhor. Hoje, algumas já estão fora da igreja, outras estão passando por grande dificuldade, não tem alegria em descer mais à casa do Senhor, vai ser preciso remar tudo novamente. A igreja do Senhor vai precisar remar tudo novamente. E Asaf olha para a situação dessa nação. Queridos, quando nós estamos olhando para Deus, quando Deus está com o rosto ainda virado para nós, este sentimento não nos faltará, de olhar para a família do lado, de olhar para o nosso vizinho e orarmos por ele, nos compadecermos da necessidade deles. Embora a minha família esteja de pé, é por graça do Senhor. Embora a sua família esteja de pé neste momento, a sua família tenha passado por essa crise intacta, é graça de Deus na sua vida, não foram méritos seus, mas foi tão somente Deus está sustentando a sua vida. Mas não aconteceu assim com as famílias que estavam ao nosso lado, que eram do nosso convívio, que participava do departamento de família, que precisarão ser resgatadas novamente, precisarão ser ministradas lá no fundo da alma, do coração novamente. Então, se Deus te permaneceu de pé, se Deus te conservou de pé, você tem um trabalho a fazer, é buscar estes irmãos que estão feridos, que foram atingidos por essa crise de forma tão profunda e intensa. Esse é o seu dever, em nome de Jesus. E Asaf começa a orar por esses amados irmãos. Então o tema deste salmo, irmãos, o refrão deste salmo, desta canção, você vai encontrar no verso 3, no verso 7 e no verso 19. É restauração, restauração. Este é a oração de Asaf, este é o pedido de Asaf, para que Deus restaure. E ele vai acrescentando a cada versículo um título a Deus. No versículo 3 ele diz, Deus, restaura-nos Deus. No versículo 7 ele faz, restaura-nos Deus, Senhor dos exércitos. No versículo 19 ele vai dizer, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não é por acaso, cada palavra que está no texto sagrado, ele tem um significado profundo, não está aqui colocado de forma alheia, apenas para completar a frase e dar sentido ao parágrafo, não. Cada palavra que está aqui foi inspirada por Deus, e quando ele diz restaura Deus, restaura Senhor, restaura Deus dos exércitos, ele está falando que ele tem uma aproximação e um conhecimento de Deus. A cada súplica, Asaf acrescenta algo mais acerca de Deus. Na sua confiança, vai aumentando cada vez mais. Onde nós estamos buscando essa confiança? Onde nós estamos buscando a harmonia para vencer as crises?
Asaf está suplicando pela mesma coisa, que a tua luz resplandeça sobre a nação de Israel. Ele está lembrando da bênção de Arão, lá em Números capítulo 6, para que Deus esteja sempre com o rosto voltado para o seu povo. Então a minha oração, queridos, nessa noite para a Igreja Congregacional Central, é que Deus esteja sempre com o rosto voltado para essa igreja, para este desafio que há de vir na frente, para o trabalho que nós temos que arregaçar as nossas mangas e suar e trabalhar arduamente. Departamento de família precisa suar, se consagrar, jejuar. Vocês vão ter um trabalho árduo daqui para frente, mas o meu desejo é que a face de Deus esteja sempre sobre vocês, virada sobre vocês, ou seja, a sua mão direita esteja sobre a vida de vocês, sobre a vida dos pastores dessa igreja, sobre a vida da liderança dessa igreja. Caso contrário, vocês não irão conseguir vencer. Caso contrário, nós não conseguiríamos, a igreja evangélica brasileira não conseguirá vencer as crises que virão para derrubar as nossas famílias e os nossos filhos. Então a oração é a mesma, que a luz de Deus resplandeça, restauração, ter o rosto de Deus brilhando sobre alguém, é o pedido, é o desejo de Asaf. Deus em harmonia novamente com o povo, uma mudança na face de Deus, ele tem poder transformador. O problema não era ter caído na mão dos inimigos, dos exércitos inimigos, mas o grande problema, segundo Asaf e a sua oração, não eram os inimigos, era Deus ter virado o rosto para aquela nação. Então, queridos, o grande desafio nosso não é a pandemia. O grande problema nosso não são os inimigos que estão atacando a igreja. O grande problema nosso será Deus virar o rosto para nós. Virar o rosto para a sua igreja. Como virou o rosto para essa nação. Então esta é a minha oração. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para falar para você. Repito, mudando um pouco daquela liturgia que nós temos de palestra para casais. Restaurar, reverter, devolver, voltar à origem. Deus de volta e o coração de volta para Deus. Esta é a oração de Asaf. Eu quero falar em 4 verdades, em pouco tempo. 4 verdades, porque esta oração, ela está fundada, em 4 pilares, ou 4 verdades, como você queira chamar. E a primeira verdade que nós aprendemos com esse texto é o Deus a quem se ora. Esta oração de Asaf, ele vai nos ensinar do versículo 1 ao versículo 3, ele vai nos mostrar qual é o Deus que ele está orando, quem é o Deus a qual ele está elevando a sua voz. E ele começa dizendo que Deus é o Deus pastor, é o Deus pastor de Israel, é chamado de pastor, ele é o pastor rei. Também nos versículos de 1 ao 3, ele vai dizer, ele é chamado de o Deus soberano. Então, se você olhar para os versículos de 1 ao 3, eu não vou ler para ganharmos tempo, você vai perceber que Asaf está chamando que Deus é um Deus pastor, mas que também é o Deus soberano. E isto nos ensina a entender, amados irmãos, nós aprendemos com isso, que nós não podemos esquecer jamais disso na nossa vida, na nossa caminhada, que Deus é um Deus pastor, que Ele supre sim a minha e a sua necessidade, que Ele socorre sim a minha vida e a sua vida, que Ele socorre sim os meus filhos e os seus filhos, tudo aquilo que nós precisamos, Ele vai sim socorrer, mas nós não podemos esquecer de que este Deus é soberano, que Ele está acima de todos, que Ele habita entre os serafins, e que Ele habita entre os querubins, que Ele é santo, 3 vezes santo, que Ele está no lugar imarcessível. E nós sabemos que isso se chama transcendência, de um Deus que não se pode chegar até Ele. O homem não tem essa capacidade, não tem essa condição de chegar até esse Deus que é transcendente, que está acima de toda a sua criação, que é santo e que não suporta o mal e o pecado. Então, irmãos, o Deus a quem se ora, Asaf conhecia muito bem ao Deus a qual estava orando, que era um Deus que é imanente, que se relaciona comigo e com você, que vem atender as minhas e as suas necessidades. Mas que jamais venhamos nos esquecer que devemos adorar esse Deus na beleza da sua santidade. Deus como pastor, Ele cuida. Deus como soberano, Ele é digno de toda adoração e de toda reverência.
Deus cria oportunidades para demonstrar compaixão. Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O pedido é apenas para que haja uma mudança em Deus, que o olhar de desaprovação se transforme em sorriso. Esta é a oração de um Deus que é pastor, mas de um Deus que é soberano e que neste momento estava com o rosto virado para esta nação. Nós precisamos abrir os nossos olhos, queridos. E temos a certeza se Deus realmente está com o rosto virado para nós. Se Deus verdadeiramente está com o rosto virado para a igreja evangélica brasileira. Foi nessa compreensão que Asaf orou. E toda oração, ela nasce de uma teologia. Toda oração eficaz, ela vai nascer de uma teologia, daquilo que nós conhecemos de Deus, daquilo que nós conhecemos sobre Deus. Nós precisamos orar com entendimento de quem é Deus. A oração verdadeiramente será em nosso favor. Asaf estava orando em favor do povo, mas reconhecendo que toda glória deveria ser dada a Deus, teria que glorificar a Deus. Conhecimento de Deus leva a Deus. O não conhecimento leva para distante de Deus. Oséias 4:6, o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. A segunda verdade, a primeira verdade é que Asaf estava orando, conhecendo o Deus que ele servia. Não Deus que era pastor, mas sim um Deus que era soberano. E em segundo lugar, dos versos 4 ao 7, a segunda verdade que eu aprendo é que Asaf cai de joelhos em oração por meio do sofrimento. Foi o sofrimento que levou Asaf aos joelhos e à oração. Eu não quero dizer que a pandemia, eu não tenho convicção nem certeza para isso, em dizer que esta pandemia foi total providência de Deus para as nossas vidas. Eu não posso lhe dizer isso, lhe assegurar isso, com certeza. Mas eu não quero descartar, conhecendo o Deus que Asaf conhecia, um Deus soberano, que em todas as coisas contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não quero descartar que esta pandemia veio para revelar ao nosso coração a condição que nós estamos diante de Deus. Em Atos 14:22, Paulo vai dizer àqueles amados irmãos que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. É por meio de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus, porque vai forjar o nosso caráter cristão. Vai trabalhar a nossa fé. E às vezes, querido, nós nos exaltamos por ter uma família harmônica. Nós nos exaltamos por ter um trabalho eficiente, por ser um profissional eficiente. Nós às vezes nos exaltamos porque os nossos filhos são exemplo diante da sociedade, os nossos filhos são exemplo diante de uma igreja. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus tem nos dado uma família assim, mas muitas vezes nós nos exaltamos e queremos colocar toda essa eficácia em nossa vida. Porque eu sou um bom pai e eu consegui colocar os meus filhos e hoje eles estão na igreja, eles hoje são servos do Senhor. Eu sou uma esposa, eu fui uma mãe, por isso a minha vida é assim, por isso o meu esposo é assim, porque depende de mim. E muitas vezes como cristão nós estamos vivendo assim. E esquecendo deste Deus soberano, que é Ele que nos capacita a ser um bom pai, é Ele que nos capacita a ser uma boa esposa, é Ele que capacita os nossos filhos para que andem em seus caminhos, é Ele que nos capacita a vencer toda crise. Quantas crises nós já enfrentamos em 22 anos de casados? Quantas crises? Causadas por mim, causadas por ela, causadas pelas circunstâncias da vida. E somente olhando para Deus é que nós conseguimos vencer. Somente buscando em Deus e somente saber que Deus estava com o rosto virado para nós foi que nós conseguimos vencer. E nós nos esquecemos disso. E Asaf, ele vai dizer: ó Senhor Deus, Deus dos exércitos, Ele é Deus em si mesmo. E nele encerra toda potencialidade e poder. Viver em harmonia, vencer as crises, continuar vivendo em harmonia em meio às crises, é estar
olhando para Deus e Deus olhando para você. Caso contrário, você não vai conseguir jamais ter uma família harmônica, jamais viver em harmonia. Queridos, a terceira verdade que Asaf, dos versos 8 a 15, que fez Asaf orar, e Asaf fica de uma forma perplexa diante do que está acontecendo. Asaf cheio do conhecimento de Deus, Asaf cheio da compaixão de Deus, porque Asaf tem o conhecimento na sua vida, a experiência de quantas vezes Deus socorreu a Israel, de quantas vezes Deus socorreu a Judá, de quantas vezes Deus socorreu os judeus, quantas vezes. Asaf cheio desse conhecimento, do conhecimento da santidade de Deus, mas Asaf agora revela o seu lado humano de fraqueza, e ele fica perplexo, nos versículos 8 a 15, e ele diz assim, verso 12, na verdade: por que derribaste as cercas, de sorte que avindimam todos os que passam pelo caminho? Asaf, com conhecimento cheio de Deus, da compaixão de Deus, revela o seu lado agora de fraqueza. Queridos, nem sempre teremos respostas de Deus. Jó faz 16 perguntas para Deus. Jó estava vivendo, sinceramente, de forma íntegra diante de Deus, se desviando do mal, jejuava pelos seus filhos, os seus filhos viviam em unidade, a Bíblia diz que eles se banqueteavam na casa um dos outros, viviam bem os irmãos, os filhos de Jó, em harmonia. Jó era íntegro, sincero diante de Deus. Nem sempre teremos as respostas de Deus. Embora você viva como Jó, seja íntegro, sincero, temente a Deus, governe bem a sua casa, seja um sacerdote, seja uma esposa virtuosa, tenha filhos abençoados, mas isso não impedirá que as crises virão na sua vida. Você não vai impedir, por viver assim, que a crise bata na sua porta. E quando ela bater, como é que eu vou viver? Nem sempre teremos as respostas de Deus. Jó faz 16 perguntas. Deus faz 70 perguntas para Jó e não dá nenhuma resposta. É uma teodiceia, né? Aquilo que aconteceu na vida de Jó foi uma teodiceia. Aquela viagem que Deus nos pega sem saber porquê. Mas por que, Senhor, nos aconteceu isso? Mas por que veio essa pandemia? Por que eu perdi o emprego? Por que eu perdi esse parente? Por que isso? Por que aquilo? Certamente, na maioria dessas perguntas, não obteremos respostas. Porque isso é uma teodiceia, são planos de Deus, que Ele não revela para ninguém. Ele apenas os cumpre na minha vida e na sua vida. Ele apenas os faz porque Ele é Deus, porque Ele é soberano. Em Lamentações, eu estava lendo paralelamente esse texto com Lamentações 5, e parece a mesma história. Quando Jeremias vai dizer, foi-se o riso, foi-se a alegria, ninguém quer mais dançar. E no verso 21 ele diz, converte-nos a ti e seremos salvos. É a mesma ideia, é o mesmo propósito de Jeremias e de Asaf. E em quarto e último lugar, a quarta e última verdade, a oração de Asaf nos leva a ter esperança em quem nós oramos, a quem nós oramos. Em primeiro lugar, ele ora porque conhece um Deus pastor e um Deus que é soberano. Em segundo lugar, ele ora porque o sofrimento veio. E Jeremias, ele vai olhar assim, ele está não acreditar o que está acontecendo. Como é? A igreja estava tão bem, o povo estava tão bem, prosperando, o departamento de casados estava tão bem, a bandinha harmoniosa, maravilhosa, a minha casa estava tão bem. E de repente chega algo, aquele vento que acaba com tudo isso. Mas a minha igreja estava tão bem. Queridos, todas as igrejas todos os pastores estão pregando sobre restauração. Cada departamento está pedindo a Deus restauração. Vocês estão pedindo restauração a Deus. Eu não conheço a igreja, eu não conheço o dia a dia dessa igreja. Mas vocês sabem no coração de vocês que vocês estão precisando de restauração. Que o departamento a qual vocês fazem parte está precisando de restauração. Que o levita tal, que o músico tal, que o presbítero tal, que o diácono tal, que o pastor tal, está precisando de restauração. E esta é a tônica para a igreja nos nossos dias brasileira.
E a quarta e última verdade é a esperança a quem se ora. E dos versículos 16 ao 19, nós vamos perceber alguns atributos de Deus. E o primeiro atributo, no verso 16, ele revela a sua justiça. Quando Asaf ora e diz assim: está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Ele está clamando aqui pela justiça de Deus. E Deus revela a sua justiça. Deus é justo. Nada que nós fazemos, nada que a igreja dele fizer, se não estiver de acordo com a sua vontade, se não estiver em santidade, pautada em santidade, ele é justo. Ele vai castigar a sua igreja. Ele vai punir o seu povo. Porque ele é justo, ele não pode negar a sua justiça. Ele não vai deixar passar em branco porque me ama e porque te ama. Porque ama a igreja centenária desta cidade. Porque ama a igreja que é referência nesta cidade, no estado da Paraíba, no Brasil. Ele não vai poupar esta igreja da sua justiça. Por isso que somente o Espírito Santo para falar o seu coração que falou no meu coração. Mas Senhor, eu estava tão bem. Eu achava que estava bem. Eu achava que estava conduzindo a igreja bem. Eu achava que estava servindo bem. Eu achava que estava sendo um bom esposo. Eu achava que estava sendo uma boa esposa. Eu pensava que eu era um bom filho. E por que isso está me acontecendo? No versículo 17, Deus revela o seu amor. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Queridos, aqui está a promessa de Deus que você vai encontrar lá em Malaquias, acho que é 3:2. Porque eu te amei, ó Jacó, vocês não são destruídos. Jeremias, acho que é 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor, e com amor eterno eu te atraí. E aqui está a esperança de quem ora. A esperança está em Deus. Porque nós somos a nação que Ele escolheu. Nós fomos o povo que Ele amou para sempre. Amém, queridos? Amém, queridos? É esse amor que não vai deixar a tua família perecer. É este amor que não vai deixar o teu casamento findar. É este amor que não vai deixar os teus filhos perecer. É neste amor que nós temos a orar para esse Deus. E assim como Asaf, seja a tua mão sobre a minha família, seja a tua destra sobre a minha vida, seja a tua destra sobre tudo que eu tenho e sobre tudo que eu sou. É nesse entendimento, é buscando esse amor de Deus, porque Ele nos amou com amor eterno. No versículo 18, que nós temos a paciência de Deus, a longanimidade de Deus. Ele diz assim, verso 18, e assim não nos apartaremos de ti. Como não nos apartaremos de ti? Quantas vezes viramos o rosto para Deus? Quantas vezes viramos as costas para Deus? Quantas vezes essa nação, depois desse episódio, virou as costas para Deus? Aqui nos revela a paciência de Deus, a longanimidade de Deus sobre as nossas vidas. Somente a mão de Deus pode evitar isto, assim como somente o sopro de vida da parte dele poderá despertar a fé. No verso 19 nós encontramos a promessa de Deus. E quando ele diz lá em 2 Crônicas, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, vocês conhecem aquilo que ele fala para Salomão. E quando a gente vê as calamidades, aquecimento global, e os cientistas dizendo isso e aquilo e outro, que vai faltar água no mundo. Eu lembro da promessa de Deus em Gênesis capítulo 8, verso 22, enquanto a terra existir, não faltará inverno, não faltará verão, não faltará frio, não faltará calor, não faltará a semente, não faltará a colheita. Então, entre o que os homens dizem, entre o que a Bíblia diz, eu fico com o que a Bíblia diz, porque o Senhor, Ele é a fonte de toda harmonia, Ele é a fonte de toda vitória. E é isso que Asaf está pedindo para o povo, para que Deus volte novamente o seu rosto para eles. Quando Raquel estava morrendo de parto, Gênesis 35:18, ela deu o nome ao seu filho de Benoni, que significa filho do meu sofrimento. Mas seu pai trocou-lhe o nome para Benjamim, filho da minha mão direita. E Asaf encerra essa oração, nos trazendo uma grande segurança. Deus irá nos socorrer. Deus irá socorrer essa igreja.
Deus irá socorrer a igreja evangélica brasileira. Eu não sei como está a igreja fora do Brasil. Mas se estiver em problema, Deus vai socorrer a igreja. Aonde quer que esteja a igreja, Deus vai socorrer. Este é o final da oração. E assim nunca nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Então é isto, querido. Benjamim afundou em sofrimento e prejuízo, mas a fé afirma que o Senhor tem um povo, no versículo 17, seja a tua mão sobre o teu povo, a quem Deus dará novamente um sorriso. O Senhor de fato cuidou do seu povo, vinha, até que na plenitude do tempo, Gálatas 4:4, nasceu o esperado filho sarmento, o homem da sua destra, em quem recebemos nova vida, João 10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E Ele nos trouxe um acesso a Deus sem precedentes para invocar o seu nome. Então, nessa noite, aprenda o seguinte: o segredo de toda harmonia, a fonte de toda harmonia, a força e a alegria que você vai precisar para vencer todos os desafios que se apresentaram nesses 2 anos, você só vai encontrar em Deus. E você só vai vencer se Deus virar o rosto para você. Se Deus for favorável, se Ele estender o cetro da sua verdade e da sua justiça para a minha vida e para a sua vida. E eu encerro dizendo o seguinte: a nossa esperança está em quem Deus é. Efésios 3:20, Ele é poderoso, não é para fazer muito mais do que nós pensamos, pedimos e imaginamos. Ele é poderoso. Deus precisa voltar a ser o pastor que guia e alimenta seu rebanho. Será que Deus está sendo o meu pastor no meu ministério? Será que Deus está sendo o seu pastor no seu ministério, pastor André? Será que Deus está sendo o seu pastor na sua família? Será que Deus está sendo o seu pastor no seu trabalho? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Essa retórica, que vocês pensem, porque nada é por acaso, pandemia não foi por acaso, não importa de onde começou, como começou, o importa é qual é a lição que ela está nos deixando. Como cristão, precisamos, assim como Asaf, abrir o nosso entendimento e a nossa visão. Deus precisa voltar a ser o nosso pastor, Ele precisa guiar a igreja, Ele precisa guiar a minha vida. Ele precisa ser aquele pastor de Davi do Salmo 23, que guia, que leva, que passa pelo vale da sombra e da morte. Será que Deus é o nosso pastor? Será que Jesus continua sendo o meu e o seu pastor? O Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida. Não mais o pastor distante, não mais o só oculto. E encerrando, ele diz assim: Deus prefere um excesso de ousadia na oração do que um excesso de cautela. A oração dele é muito profunda. Ele se excede na oração, mas Deus prefere esse excesso de ousadia do que um excesso de cautela. Curve sua cabeça.